Lembro-me como se fosse ontem, uma aula da faculdade de nutrição esportiva que a professora falava com os seguintes dizeres: no pós-treino, o certo é tomar 25 gramas de proteína, pois a partir de 25 gramas não se tem mais benefícios para a síntese proteica. Há um teto de saturação. Se você consumir mais de 25 gramas, você não terá mais benefícios para a síntese proteica muscular. E por esse motivo que a gente tem o fracionamento da proteína como sendo um dos marcos, um dos preditores chaves para a hipertrofia muscular. Porém, a gente teve aqui um estudo que os caras olhou assim e falou: cara, tem uma coisa errada nisso aí, vamos investigar. E se a gente der 100 gramas para os participantes e compararem os efeitos de 100 gramas de proteína ao longo de 12 horas e 25 gramas de proteína ao longo de 12 horas? Vamos ver como é que eles vão responder. Essas doses foram 3 grupos, placebo, 100 gramas e 25, dadas no pós-treino. O treino consistiu em exercícios de leg press, extensoras, supino, puxadas, e nós aqui vamos utilizar do bom senso e acreditar que esse treino foi feito com vigor, séries levadas até a falha realmente, pois não se tem muitos dados sobre isso, certo? A gente não tem como avaliar todos os ruídos. Nesse sentido, o estudo foi feito da seguinte forma: a proteína foi marcada com marcadores, isótopos, que permitem os pesquisadores investigarem para onde foram aqueles aminoácidos hidrolisados no intestino e absorvidos. Se eles foram para a síntese proteica muscular, síntese de proteínas do corpo inteiro, oxidação, e analisado ao longo de 12 horas. De forma direta, vamos já para os resultados do estudo, sem enrolação. Não foi visto teto de saturação com as 100 gramas. Muito pelo contrário, foi visto uma linha crescente. Durante as 12 horas, a síntese proteica permaneceu aumentando. Claro, não linearmente, mas fazendo uma curva assim, certo? E as 25 gramas apresentaram ali o limite delas, né? As coitadinhas, porque só 25 gramas comparadas em 100 gramas ao decorrer de 12 horas, mais nada foi consumido nessas 12 horas. Só essas 100 e essas 25 gramas. Dentro desse comparativo, quando foi comparado as 25 com as 100 gramas, a história foi muito diferente. As 25 gramas, a incorporação de aminoácidos da refeição no músculo aumentou nas primeiras 4 horas e depois quase não progrediu mais. Já com as 100 gramas, essa incorporação continuou subindo praticamente o período inteiro de 12 horas, sem evidência clara de saturação dentro dessa janela. No fim das 12 horas, os autores estimaram que 25 gramas colocam algo em torno de 4 a 5 gramas de proteína da refeição no músculo, enquanto 100 gramas colocam cerca de 13. O que isso quer dizer? Que com a porção maior de proteína, a deposição de proteínas exógenas fora do corpo foi maior para a síntese proteica miofibrilar, e que as 25 gramas a contribuição foi menor. Um adendo aqui: o corpo ele é muito inteligente, então se você jogou um excesso de substrato, ele vai utilizar esse substrato de forma inteligente. Então quer dizer que consumir 100 gramas é melhor? Não é isso. Aqui a gente está falando de capacidade de aproveitamento. Então o aproveitamento ele vai acontecer. Mas e aí, Emílio? As 25 gramas é pior? Não. O que acontece é o seguinte: apesar dessa deposição de 4 a 5 gramas, a síntese proteica ainda foi estimulada e trabalhada com as proteínas endógenas do corpo. E mesmo que com essa porção de 100 gramas, não foi maior. A contribuição para a síntese proteica endógena é maior a partir dos aminoácidos já incorporados no nosso corpo. A contribuição da dieta é menor, tende a ser menor. Tanto é que um dado muito consistente é que apenas 10% do total de proteínas que você ingere da refeição que vai para a síntese proteica muscular, o que é bem condizente com os dados aqui. Então a gente pode quebrar a ideia do mito das 25 gramas e a ideia da saturação. O mito clássico de um teto de 20, 25 gramas e o resto é tudo oxidado, não acontece isso. Inclusive o estudo não verificou maiores taxas brutas de oxidação dos aminoácidos, não, nada disso. O que não foi aproveitado para a síntese proteica muscular foi aproveitado para a síntese de proteínas do corpo inteiro, porque o nosso corpo está a todo momento sintetizando e destruindo proteínas. Essa proteína extra, então, ela foi destinada para as proteínas corporais, não para o lixo. E essa ideia desse teto de 25 gramas vem de alguns estudos de curta duração, onde a síntese proteica muscular parecia não aumentar muito mais acima dessa faixa.
Só que aqui, quando você acompanhou durante 12 horas, com traçadores, biópsia, viu que com 100 gramas o organismo continua usando esses aminoácidos para síntese, tanto no músculo quanto em outros tecidos. A oxidação continuou sendo uma fração relativamente pequena do total, e em termos simples, o corpo ele não joga fora o excedente automaticamente. Ele dilui no tempo, usa para diferentes pools proteicos, mantendo a síntese alta por bastante tempo. Então o recado não é tome 100 gramas de proteína no seu pós-treino. Não existe esse limite rígido de 25 gramas em tudo e tudo acima não presta. Dessa forma, com essa evidência, não conclusão, nós podemos melhorar a nossa flexibilidade de distribuição de proteínas. Se a gente não tem um teto rígido de saturação, a gente pode estar concentrando mais proteínas em uma refeição, menos em outras e tendo uma maior flexibilidade. Se você faz 3 refeições, você pode distribuir igualmente. Você pode colocar um pouco mais no café da manhã, ou um pouco mais no seu pós-treino, ou menos na refeição do meio. Se você faz 4 refeições, talvez uma delas possa ser apenas carboidratos e gorduras. É um exemplo, pois o corpo ele é muito inteligente, ele utiliza conforme a demanda. Vou utilizar um exemplo meu. Cara, eu termino a minha última refeição por volta das 5 e meia da tarde e fico um período de 13 horas e meia, 14 em jejum. Dado isso, a minha última refeição, até o café da manhã, nesse cenário, é concentrar mais proteína nas 2 últimas refeições. E especialmente no pós-treino e no jantar, então, que faz bastante sentido. E o estudo já mostra que só com proteína de leite líquida você consegue manter essa síntese elevada e aminoácidos usados por 12 horas. Agora, imagina com uma refeição real, que é o que eu faço. Arroz, carne, que é mais difícil de digerir, porque a proteína ali foi de mais fácil absorção. Tem isso também. Feijão, legumes e vegetais. Eu jogo no pós-treino ali várias claras, ovo, então tem também a gordura. Tudo isso lentifica a digestão. O alto teor de fibras lentifica a digestão. Então, esse aproveitamento é por muito mais tempo. Meu Deus do céu. Dessa forma, eu acabo por sustentar esse equilíbrio anabólico durante um longo tempo de jejum. E é interessante mostrar aqui que marcadores de autofagia não foram inibidos durante todo o tempo, foram inibidos parcialmente. Isso é muito interessante, porque também quebra um pouco de um medo dessa galera da longevidade de não consumir muita proteína ou o fracionamento, dado que os marcadores de longevidade e autofagia não sofreram alterações rígidas durante todo o período, apenas por uma parte do período. Claro, que quando a gente vai falar de longevidade, a gente tem que olhar as coisas de forma crônica, não é mesmo? Não de forma aguda. Mas esse é só um detalhe que eu queria trazer para vocês. Então, uma mensagem final é que esse estudo não é uma licença para sair tomando 100 gramas de proteína no pós-treino todo dia, tá bom? É que o seu teto é mais flexível e você pode adicionar quantidades maiores. Sendo assim, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o comentário e deixe o seu likezinho.